Vamos continuar aqui o especialista em distorcer o dogma da Virgindade Perpétua de Maria, né? Um dogma que foi proclamado em 1854, né? Pelo Pio IX. Olha só, continuando aqui, ele disse que está refutando o nosso professor João Falcão, né? É simples, pô. Eu tava vendo um debate ali do Thales Muniz e o Lucas Manzoli sobre a Sola Escritura. O Lucas Manzoli quer defender o cano judaico. Mas que interessante para nós entender o que, cara? Nós está na velha aliança ou na nova aliança? A velha aliança, como vai dizer Gálatas ali 2:19, foi promulgada por anjos. É por isso. E no Novo Testamento não tem mediador. É o próprio Verbo que confia o Novo Testamento, a coluna sustentáculo da verdade. O foco é o quê? A nova aliança. A velha aliança sabemos que vem dos judeus. É simples entender isso. Como vai dizer Hebreus 8:3, está fadada a desaparecer, porque agora é a nova aliança. Então, essa briga é desnecessária, pô. Ah, mas os 7 livros ali que a igreja acrescentou, diz os protestantes, são inspirados? Para vocês não são, mas para nós são. Que os apóstolos usavam a Septuaginta, a LXX, Bíblia de 70, que tinha exclusivamente o 7. E Paulo fala que toda escritura é inspirada, é certo o 7? Aí tem essa dúvida, essa tese. Mais pra frente eu vou fazer um vídeo falando sobre isso também, da sua escritura e tal. Você tem vídeo aí, mas é muito pouco. É porque, pô, eu não fico apregoando isso, porque a gente entendemos e seguimos a nova aliança. Essa briga é desnecessária, pô. Os protestantes seguem o cano hebraico, não judaico. E nós seguimos o cano que o São Jerônimo ali traduziu, compilou, organizou a versão LXX, a Septuaginta. Certo? É simples entender isso. Mas vamos continuar aqui as mentiras do Tiago Dutra, né? O primeiro a abrir exceção Agostinho já seria um respondemos. herege. Mas isso vocês também omitem. Por pura conveniência narrativa. Mas calma, olha só, que eles assinam, vocês assinam, né? A gente fica com a autoridade da igreja. Olha o que ele diz aqui, ó. Prefiro com efeito crer na escritura, que diz. Certo, a escritura vem da onde? Vem da igreja. Então, se ele acredita na escritura, então ele acredita na igreja, porque a escritura vem da igreja. Então não tem como você separar a escritura da igreja. Só os protestantes conseguem fazer isso. Não tem como. Se você separa a escritura da igreja, nega a tradição e a igreja, você está tendo uso e interpretação pessoal. Segundo Pedro 1:20, proíbe. Simples entender isso. A escritura foi desenvolvido o dogma. Base da tradição, a escritura e o magistério. Então não tem como, cara, querer usar esse argumento para tentar degrinir Nossa Senhora. Com efeito crer na escritura, que diz, não entres em juízo com teu servo, pois ninguém que vive é justo diante de ti. Resta a quarta pergunta. E aqui, gente, olha que fala linda de Agostinho que eu descobri. Fora as outras, viu, que são bem piores. Que vai vir uma aqui que é pior do que essa, certo? Outras que eu vou trazer ainda aqui sobre Agostinho. Após respondê-la, se o Senhor me conceder auxílio, esta longa discussão, enfim, Vou dar uma pausa aqui rapidão para resolver um problema aqui. Voltando aqui. Senhor me conceder auxílio, esta longa discussão, enfim, chegará ao fim. A pergunta diz respeito não apenas a saber se entre os que já nasceram houve alguém que nunca teve ou jamais terá qualquer pecado, mas também se algum dia no futuro existirá tal pessoa. Olha isso aqui, ó. Estou absolutamente certo de que não houve, ó, Maria já foi exclusa. Passado. Não há presente. Agora simples, pô. Só você ver aonde Santo Agostinho tá falando da Virgem Maria. Igualzinho você vê o debate lá do Lucas Manzoli lá falando da sola escritura. No mesma manobra que ele faz aqui, eles fazem com os debates aí de escritura, as imagens. Eles vão amputando, vão disserando
destruindo os textos. Momento nenhum Santo Agostinho está falando da Virgem Maria, está falando do Senhor Jesus Cristo. Se só Jesus Cristo ele é sem pecado, exclusivamente Cristo sem pecado, então só você perceber. Mas Jesus Cristo veio através de quem? Simples de entender isso. Mas vamos lá, né? Vamos aqui. Eu já fiz esse vídeo aqui, mas estamos recapitulando aqui, né? Olha só, uma das falas de Santo Agostinho. Que Santo Agostinho diz sobre a virgindade perpétua de Maria. Olha só como esses doutores são mentirosos, ó. Santo Agostinho ensina que a virgindade perpétua de Maria, antes, durante e depois do parto, é um privilégio. Olha só. Agora Santo Agostinho está se tratando, falando da Virgem Maria, não como esse protestante está querendo colocar aí, ó. Ó, o pensamento, é um privilégio. Porque ela ser virgem. Ela ser sem pecado. Divino. Um mistério que honra a dignidade do filho. Olha só. Sendo ela virgem, que concebeu, virgem, que deu à luz, virgem, que permaneceu virgem. Só você prestar lá em Ezequiel 44, 2. Certo, meu querido? Ou João 20, versículo 19. Porque ele tem poder para entrar, para sair, sem tocar. Sem violar, a porta continuar fechada, a porta continuar selada. Certo? Virgem que deu à luz, virgem permaneceu. Ele enfatiza que a sua virgindade foi consagrada a Deus desde cedo, sendo um modelo para virgens consagrada e um sinal de pureza da igreja conectada diretamente à fé, ao mistério de Cristo. Conclusão, tem muita coisa aqui. Maternidade divina, simples. Fala de Santo Agostinho, fala que nem se pode tocar na Virgem Maria que pecou. Nem se pensar, né? Uma coisa assim. A frase de Santo Agostinho, ó Tiago Dutra, frequentemente citada em relação à pureza da Virgem Maria, nem deve se tocar na palavra pecado, em tratando de Maria. Está te refutando. Quem você está citando aí, de forma teniciosa, de forma diabólica, porque eu tenho que falar isso mesmo, diabólica, Santo Agostinho está te refutando. Nem pode se pensar em tocar até o toque que pecou. Seria uma forma vergonhosa para o verbo vindo a mulher que o pecado tocou. Ó, pureza. Ó, aqui estão os pontos centrais sobre essa fala e relação com a Santa Inês. Ó. A pureza de Maria. Em seus escritos, especialmente na obra Natureza e Graça, Agostinho argumenta que, por respeito à dignidade de Cristo, não se pode atribuir nem pecado pessoal à sua mãe. Ele acreditava que ela foi preservada ou totalmente remedida pela graça para conceber o Filho de Deus. Ó. Relação com Santa Inês. Ó. Embora a frase sobre o pecado se refere especialmente a Maria, Santo Agostinho também exaltava Santa Inês como modelo de castidade e pureza. Ela a mencionava ao lado de Maria e Santa Tecla como exemplo de virgem que vencera a fragilidade humana e o pecado através da fé. Contexto teológico. Para Agostinho, a Santíssima Santidade de Maria não era um mérito próprio sem necessidade de Deus, mas sim o fruto máximo da graça divina, que a torna o modelo de perfeição para todos os fiéis, incluindo outras santas virgens como Inês. Olha só, vou provar de Bíblia agora que esse pensamento de Santo Agostinho é totalmente correto. Olha só,
Você pega aqui em Lucas, que é o terror dos evangelhos, né? Os dogmas foi proclamado mais basicamente em Lucas e São João. Certo? Olha só, você pega aqui em Lucas 1, 42, ó. E clamou em alta voz: bendita é tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. O fruto é quem? Lucas 1, 35. Respondeu o anjo: o Espírito Santo descerá sobre ti e a força do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso esse santo, ó, o fruto é santo. Quem está dizendo isso aqui não sei, é o anjo. Quem está dizendo isso aqui é a Escritura. Na justiça era chamado Filho de Deus. Ó. Aqui já vem o termo da Theotokos, Mãe de Deus. Jesus Cristo 100% Deus, Jesus Cristo 100% homem. Agora, Mateus, ou Marcos 7, Mateus 7, se você preferir. Mateus, olha só. 12, 33. Ou dizer que a árvore é boa e seu fruto bom. Ou dizer que é má seu fruto mal. Porque é pelo fruto que se conhece a árvore. Então, como você diz aí, só Cristo é sem pecado. Só Cristo não conheceu o pecado. Então, o fruto é santo. Então, conhece o fruto, conhece a santidade da Theotokos, da toda pura, da toda divinista Santíssima Virgem Maria, através do seu fruto. Então a árvore é santa e o fruto é santo. Não pode uma árvore boa dar mau fruto, uma árvore má dar mau fruto. Então, se o fruto é bom, é santo, a árvore tem que ser santa, perfeita, sem a mancha, de acordo com a Escritura. Judas 1:24, Deus tem o poder para nos apresentar e nos preservar e nos tornar imaculado, que Ele é Deus. Ele ressuscitou ali na cruz. Essa tese do Tiago Dutra aqui, cara, é encher linguiça, cara. Eu nunca vi um protestante, um dos protestantes também. Pelo amor de Deus, cara. Saiu o vídeo aqui, mas vamos voltar. É difícil. Cuspir o esgoto de Satanás, Apocalipse 12:15, é fácil, cara. Ninguém assim, exceto o único mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. A exceção a Maria foi sepultada aqui. Mas se vocês acham que não dá para piorar, dá para piorar e muito. Pra mim dá pra melhorar Vamos muito. lá. Sermão 294 sobre o batismo. Esse aqui eu já trouxe também. Tá falando sobre o batismo, não tá falando sobre Maria. O que ele está apresentando aqui, ele está manobrando, manipulando, porque o que ele está apresentando aqui está falando de Cristo. Não está falando da Virgem Maria. Mas é para respeitar a temática. O que é que ele diz? Cristo é totalmente sem pecado. Aí, Ele ó. não herdou. Conhece o fruto pela árvore. Cristo totalmente sem pecado. Então, e quem gerou esse fruto? É simples entender isso, cara. É só você pensar e ter amor pela igreja, amor pela Escritura, para você entender que Cristo é o único Cristo é sem pecado. Então, o fruto, conhece a árvore pelo fruto. Conhece a figueira pela árvore. Ele não herdou o pecado original, nem cometeu nenhum pessoal. Veio por outros canais que não o prazer da concupiscência carnal, visto que o abraço conjugal não existia na sua concepção. Do corpo da virgem não tirou a ferida, mas o remédio. Ele não pegou algo com que deveria. Olha só que interessante. Olha só. Cristo, ele é o remédio, o antídoto para preservar Maria do pecado original. Por exemplo, como se previnha uma doença? Com o antídoto. Quando a doença vem, não toca você, porque você tomou o antídoto. Você foi preservada da doença, intacto da doença. Como aí, morreram muitas pessoas com o coronavírus, muitas pessoas tomou o antídoto. Não pegaram o coronavírus. Por quê? Foi preservado através do antídoto. O que é o antídoto da Virgem Maria?
Cristo. Cristo é o antídoto que preservou Maria do pecado original. Ficou imune do pecado original. Para ele vir nesse ventre santo, sacrário, vivo. Simples entender isso. Certinho, cara. Certinho. Ele não pegou algo com que deveria curar, mas algo com o qual curá-lo. Estou me referindo ao pecado. Somente ele, então, existiu. Olha só, vamos refutar ele no esgoto dele, ó. Cristo é totalmente sem pecado. Olha só. Aqui já é uma prova convincente que o Cristo é perfeito. Então, é um fruto perfeito, sem pecado. Então, tem que ter uma árvore que deu a graça a esse fruto. Então, a árvore tem que ser perfeita, certo? Olha outra coisa aqui, ó. Ele cata, ó. Cadê o resto do texto? Não tem, cara. Eu garanto pra você que se você for pegar esse original, tem a explicação todinha do que ele está se tratando, Santo Agostinho. Certo? Não, ele cata o trecho que agrega a ele e faz doutrina. Como ele fez lá em São Bernardo de Carnaval. Olha só. Ele não herdou o pecado original, nem cometeu nenhum pecado pessoal, ó. Veio por outros canais, ó. Que não o prazer da consciência carnal, ó. Que canal Cristo vem? Canal do ventre de Nossa Senhora. Certo? Não teve por outra pessoa. Visto que o braço conjugal não existia na sua concepção do corpo da virgem. Olha só. Não tirou a ferida, mas o remédio, ó. Olha só. Esse remédio aqui que preservou Maria imune do pecado é Cristo. Olha só. Ele não pegou algo que deveria curar, mas algo com o que curá-lo. Estou me referindo ao pecado. Somente ele, então, existiu sem pecado. Ó. Aqui está se tratando exclusivamente, Santo Agostinho falando exclusivamente sobre a raça humana. Cristo é o único sem pecado. Mas não está falando que Maria tem um exceto. Ele poderia colocar isso aqui. Mas exceto a sua mãe que concebeu aquele que é sem pecado. Mas está fora. Você pode ver que está faltando, cara. É simples entender isso aqui. Sem pecado. Olha aqui, ó. Somente ele existiu sem pecado. Tá aqui a exceção em Agostinho, ó. A exceção não é Maria. A exceção é... Não. Você pode pegar aqui, ó, sermão 249... ou 294,11 sobre o batismo. Por que João Batista batizou Cristo? Para concretizar a lei. Porque Cristo não precisava do batismo, porque Cristo não tem pecado. Batizava as pessoas ali para se arrepender por causa dos seus pecados. Então, se Cristo não tem pecado, por que Cristo se batizou então? Para concretizar a lei. Certo? É simples entender isso, cara. Isto. Não adianta usar aquela obra da natureza e da graça e tirar do contexto, que inclusive Dom Estevão Bittencourt, ele assume que Agostinho não poderia chegar à noção de Imaculada Conceição, e quando respondeu a Juliano de Eclano usando essa fala, ele respondeu de forma insuficiente. Certo? Mas vamos continuar. Olha o que mais ele diz aqui. Olha só, ele citou aqui, ó, Dom Estevão Bittencourt e Juliano de Eclano, né? Olha só. Eu já fiz esse vídeo aqui, mas estamos... É gostoso fazer esse vídeo, cara. Pra gente entender o que, ó. O Santo Agostinho disse, nem pensar deve tocar em pecado da Virgem Maria, certo? Então o Santo Agostinho ele é contraditório, cara. Visão do Tiago Dutra, ó. Dom Estevão Bittencourt. Olha só. Simpson. Dom Estevão Bittencourt, em 1917 a 2008, remontando o teólogo beneditino brasileiro, nunca negou a virgindade perpétua de Maria. Pelo contrário,
ele foi um ferrenho defensor da doutrina católica dos dogmas marianos. Ó. Cita críticas e revelações privadas, defesa, tem muita coisa aqui. Ó. Posição de Dom Estevão sobre a virgindade perpétua de Maria. Ó. Ele ensinava que a virgindade de Maria, antes, durante e depois do parto, é uma verdadeira verdade de fé definitiva, estabelecida pelo magistério da igreja. Ó. Cara, não tem como, cara. É um tiro no pé, cara. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Juliano Lecano, ele questionou, certo? Ó. Que questionou e atacou a interpretação da virgindade perpétua de Maria. Ó. Contexto de sua polêmica contra Santo Agostinho de Hipônio, no século V. Ó. Embora Juliano não negou a virgindade, olha só, de Maria, no sentido moderno, ele defendia que Maria não tinha pecado original, era perfeita. Ele usava a figura de Maria para atacar a doutrina de Santo Agostinho sobre o pecado original e a concupiscência carnal. Ó. Olha só a rincha aqui, você tá vendo, né? Crítica ao matrimônio. Virgindade no parto. Ó. Juliano desafiou a ideia agostiniana de que a virgindade de Maria foi mantida pela condição do parto, de uma forma que, segundo ela, Agostinho acabava entregando Maria ao diabo devido à sua própria natureza humana. Contexto pelagiano. Como líder do movimento pelagiano, Juliano focava na pureza natural da humanidade. Ó. Para ele, Maria era o exemplo máximo de que a natureza humana não estava corrompida, usando como escudo contra a tese de Agostinho, de que todos nasceram sob o domínio do pecado. Diferentes de figuras de Elvídio, que negava abertamente que Maria permaneceu virgem após o nascimento de Jesus, sustentava que ela teve outros filhos. O ataque de Juliano era mais teológico, e voltando à descredibilidade a visão de Agostinho sobre a sexualidade e a transmissão do pecado. Olha só, cara. Aqui tá tendo uma discussão, cara. É simples, pô. É simples. Aí o doutor protestante pega essas discussões, esses contextos, esses debates, vai fazendo doutrina, cara, lá. Negou a virgindade da Virgem Maria lá. Não, Santo Agostinho. Aí você pega, depois do cursilho, os documentos que definiu, Santo Agostinho fala, nem se pensar, cara. E uma prova bíblica aqui, que, olha só, você pega aqui em Ezequiel 44:2, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. O Senhor disse, este é o pórtico, ficará fechado e ninguém abrirá, ninguém aí passará, porque o Senhor Deus de Israel aí passou, aí permaneceu fechado, ó. Não tem como, cara. Vamos ver, ó. Olha só. Visão dos pais da igreja em Ezequiel 44:2. Aqui, ó. Os pais da igreja interpretaram marogitamente a porta fechada em Ezequiel 44:2 como uma tipologia da virgindade perpétua de Maria. Para esse teólogo, a profecia de que a porta permaneceu selada, porque o Senhor entrou. Olha só, Tiago Dutra, estuda um pouquinho mais, cara. Por ela é um símbolo do ventre virginal que não foi violado pelo nascimento de Cristo, nem ocupado por outros filhos. Ó. Olha só, Santo Ambrósio de Milão, ó, século IV, ó, questionou espiritualmente quem é esta porta, senão a Maria. Olha só, Santo Ambrósio de Milão, ó, ele afirma que ela permaneceu fechada, porque o Senhor entrou no mundo através dela, sem romper o selo
da virgindade. Santo Agostinho, ó, utilizou a imagem para defender que Maria foi virgem antes, durante e depois do parto. Para ele, a frase nenhum homem passará por ela significa que José não teve relação com ela, com Maria, certo? São Jerônimo viu na porta oriental um símbolo da sempre virgem, mantida intacta pela presença divina que atravessou. Outros nomes figuras como Hilário de Poitiers, Procon de Constantinopla e Gregório Magno também derivaram sua compreensão da virgindade mariana a partir desta passagem. Olha só, cara. Nossa, cara. Olha só. Olha tanta referência que eu tô dando aqui, cara. Tanta. Essa interpretação transformou o versículo de Ezequiel em uma das bases bíblicas mais citadas na tradição católica e ortodoxa para o dogma da virgindade perpétua, conectando o Antigo Testamento ao nascimento do Messias. Nossa, cara. Olha só, cara. Olha igual, que trabalho de misericórdia, cara. Que esse cara tá fazendo, cara. É um trabalho diabólico, cara, usar os pais da igreja, usar aqueles que foram testemunhas oculares, aqueles que amavam Nossa Senhora. É um trabalho diabólico desses protestantes, cara. O foco dos caras é destruir a igreja, destruir... Mas não tem como, cara. Vocês vão tentar, você vai pelejar, porque a palavra diz, as portas do inferno vai pelejar contra ela, porque a porta ali é inviolável, cara. Por que Satanás odeia a igreja e Nossa Senhora? Porque a igreja é santa, cara. É o corpo místico de Cristo. E Nossa Senhora também é aquela que gerou a cabeça da igreja. Santa também, cara. Por isso que esse ódio pelos tabernáculos e pelos habitantes do céu, cara. Apocalipse 13, 5 e 6. Irá usar a boca desses hereges aí. Judas 1, 8. Simples, cara. Simples entender isso. Olha só. Eles vão catar vários escritos de Santo Agostinho, mas em momento nenhum Santo Agostinho está atribuindo a Virgem Maria, cara. Eles pegam um pedacinho do texto e vai fazendo aquela lavagem cerebral, cara. Vai fazer aquela amputação, aquele esgoto, vomito do Satanás, cara. Tem discussão? Tem. Tem debate? Tem. Mas quem define não é Santo Agostinho, não é ninguém, é um magistério. Pela mão da bula, ali que tem a chave, bula Neftalos Deus, né? Bula papal, que tem a chave de ligar e desligar. Depois, quando é proclamado, é tirado toda essa dúvida na tradição do magistério e na escritura, já era, cara. Foi proclamado. Quem negar, infelizmente, cara, é visto como herege, cara. Salve Maria, sou Sérgio Missionário Roberto.